Bom dia, pessoal. Bom dia, doutor Rodolfo. Tudo bem? Bom dia, doutora Lilian, a radiante. Bom dia, Flávio. Bom dia. Maravilha. O Guilherme, eu não sei se ele vai comparecer hoje, doutora Lilian, mas... Então, o Gui, eu acho que o Gui ontem ele ficou até tarde também num outro lançamento. Então, assim, se ele não perdeu a hora, ele deve eu acho comparecer. que passou... Hoje a gente pegou de surpresa o povo, né? Muito cedo. Total, total. Ai, pessoal, bom dia. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente a doutora Lília pela parceria que a gente teve nessa série. Ela representa um escritório de advocacia que tem conduzido várias implementações, inclusive depois eu deixo espaço, Lilian, para você comentar sobre isso, porque muitos profissionais aqui que a gente forma estão iniciando consultorias. Muitos deles provavelmente vão precisar de apoio. A gente sempre comenta que parcerias são importantes. E no que se refere à área de RH, as relações trabalhistas, é uma área bastante complexa, exige bastante estudo sobre legislações. Então, nesse sentido, se alguém precisar provavelmente de parceria, eu estou aqui voluntariamente interferindo no trabalho da Lilian, mas eu acredito que isso possa agregar valor, Lilian. Eu acho que na composição de uma parceria, eu recomendaria a doutora Lilian, o doutor Rodolfo, tem uma equipe multidisciplinar, não somente eles, mas uma equipe grande, que pode ajudar vocês, seja numa composição de parceria num projeto, ou mesmo uma contratação em que eles possam conduzir a implementação de ponta a ponta. Lógico, não é o nosso foco aqui fazer a promoção desse tipo de serviço, mas a gente sempre deixa a oportunidade, porque em algum momento pode aparecer um desafio, e aí vocês saibam com quem contar nesse desafio, né? Certo, doutora Lilian? É isso aí. Você sabe, Flávio, que durante todo esse período que a gente começou, a gente já tem ajudado muitos advogados e pessoal de tecnologia que está começando. Então, às vezes, eles entram em contato e perguntam: Lília, será que isso aqui é viável? Será que essa forma aqui está ok? Será que essa forma aqui não está ok? Gente que participa ativamente dos cursos da TI Exames. Então, a gente compartilha conhecimento na frente da telinha e por trás da telinha, né? Então, fiquem à vontade no que for preciso. E hoje a ideia é a gente trazer algum dos questionamentos que não deu tempo da gente responder durante as lives, Flávio. Eu fiz um levantamento das 3 lives, a gente tem lá a gente teve praticamente 150 perguntas, né? Dessas 150, a gente fez uma triagem de 40, e é muito assunto para a gente colocar, né? Mas a gente vai tentar endereçar algumas das principais dúvidas que a gente teve, porque tem algumas que, indiretamente, elas acabam sendo do mesmo teor, elas circulam, né, sobre o mesmo assunto. Então, eu e o Rodolfo, a gente vai... Teve muita coisa exatamente também com relação a essa dificuldade de identificar controlador conjunto, coisas com relação ao relógio de ponto, que a gente teve na segunda live. Então, a gente vai procurar ir respondendo essas perguntas enquanto o pessoal vai chegando, porque a live vai ficar gravada, né? Você vai deixar disponibilizado até quando, Flávio? Eu pretendo deixar até amanhã essa live, tá? A gente vai Tá. disponibilizar até amanhã. Então, quem for chegando mais tarde, consegue depois assistir a live gravada, né? Perfeitamente. Então é isso. E aí o pessoal, na hora que for chegando, aí o pessoal entra e coloca mais algumas questões. Ô, Lília, como é que você vai conduzir o trabalho? Então, você fez um levantamento das perguntas que a gente havia identificado no chat. A ideia é colocar essas perguntas para o pessoal ir respondendo, ou a gente pode, de repente, ainda sobrar algum espaço para novas perguntas hoje que surgirem aqui. Não, vamos sim, Flávio. A ideia é a gente, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai respondendo essas perguntas, e aí, conforme a gente tiver mais gente, o pessoal quiser fazer outras perguntas, a gente coloca e expõe aqui. Tudo que a gente puder e souber. Ih, a doutora Lília deu uma travadinha ou fui eu aqui? Não, acho que fui eu. Então, Entendido, voltando doutora aqui. Lilian. Então, qual a primeira pergunta aí que o pessoal levantou dessa lista gigante de 150? Porque 150 perguntas não terminamos hoje, né?
Não, nem as 40 terminamos hoje. A gente vai tentar pegar as que foram mais importantes, né? Então, eu vou falando, o Rodolfo vai me complementando à medida que o Guilherme chegar ou não também. Mas, enfim, olha, uma das dúvidas mais prevalentes foi com relação a essa coisa da diferença do controlador, operador, controlador conjunto, né? Então, eu vou ler mais ou menos a ideia, e aqui eu já tenho 3 ou 4 que estão embutidas, né? O que se perguntou, né? Se o advogado que atua no processo, ele pode ser enquadrado como controlador ou operador. Isso no tocante à relação que tem quando o tribunal faz o tratamento dos dados pessoais e o advogado faz o tratamento de dados pessoais, né? E aí a segunda é com relação ao quê? Agência de emprego. Agência de emprego o currículo, né? Outro ponto, a empresa prestadora de serviço, são controladores conjuntos ou são operadores? Então, você percebe que tudo isso circula em torno do quê? Da diferença entre controlador e operador, controlador e operador. E aí eu convido a todos, né? Eu vou até colocar o link aqui no chat, porque ela não é uma coisa simples, porque tanto é que a NPD soltou lá as diretrizes orientativas para fazer a separação. O que é o controlador? O que é um controlador? O que é um operador? Em que momento você tem um controlador conjunto? Estou copiando aqui e vou colocar no site o link para quem ainda não teve, né? Deixa eu abrir aqui o chat da gente. Vale destacar também, né, doutora Lilian, que a NPD destaca uma figura que não existe na lei, que é a do suboperador. Né? É interessante que todos aqui que estão estudando LGPD, que têm interesse por esse assunto, se interem, né, se mantenham inteirados sobre essa figura que surge agora com esse documento que está sendo disponibilizado, e que tem tudo a ver com essas dúvidas que a gente vai responder sobre o papel dessas empresas. Gente, por que acontece? Esses conceitos, assim, para quem está aqui e quer realmente operar na área, quer ser um consultor, quer ser um DPO, quer fazer uma prestação de consultoria, então, assim, essas pessoas, isso tem que estar muito claro na cabeça, né? E antes a gente podia falar assim, mas só tem a GDPR, só tem a referência lá do Conselho Europeu. Não, agora a própria NPD foi lá, bebeu da fonte da GDPR e trouxe para cá. Então, colocou, né, em bom português, abrindo tudo. Então, se vocês forem a partir do tópico 3, vocês vão observar que o tópico 3, ele se refere dessa diretriz, né, que fala da controladoria conjunta, da controladoria singular, né, que eles chamam controlador conjunto e o controlador individual, que eles deram o nome de controladoria singular. Está lá no no item 38 dessa diretriz, né, que se reporta ao artigo 42 do parágrafo 1º, lá no seu inciso 2º, quando que existe uma controladoria conjunta, né? Ou seja, o controlador conjunto. E a própria ANPD se refere ao artigo 26 da GDPR, né? Que diz... Então, o ponto principal aqui que a gente quer deixar para vocês, né? O que é um controlador conjunto, que a GDPR coloca como responsável pelo tratamento? Isso vai acontecer quando esses dois controladores determinam conjuntamente as finalidades e os meios deste tratamento. Então, esse que é o elemento básico que está lá no artigo 26, que a gente está falando lá, GDPR. O que a NPD fala, né? A NPD fala o seguinte, que quando você tiver a mesma finalidade, quando você fizer a definição do tratamento, quando você estiver tomando essas decisões em conjunto sobre a mesma finalidade, então vai existir aí uma co-controladoria. E aí ele ainda segue, né? O que não é, né, um controlador conjunto? Então, vamos lá, eu comecei a falar do que é, vamos falar o que não é. Aí depois a gente vai responder, aí o doutor Rodolfo vai ao ponto. Seguinte, ainda que, isso eu estou lendo da própria NPD, hein, gente? Ainda que o mesmo conjunto de dados seja tratado, então o que a gente está falando? O advogado e o tribunal estão tratando dados de quem? Do mesmo titular.
que é aquele que entrou com um pedido à justiça, que está procurando a intercessão da jurisdição, que é a agência, ela é uma prestadora de serviço, ou seja, agência de currículo, que está tratando os dados do currículo do candidato, ou que está tratando os dados do próprio colaborador, do funcionário terceirizado, né? Ou seja, do trabalhador terceirizado. Vamos deixar aqui os nomes bem separados, né? Então, ainda que esse mesmo conjunto de dados seja tratado, não haverá controladoria conjunta se os objetivos do tratamento forem distintos. E aí ela dá um exemplo. Por exemplo, diversos controladores podem tratar dados abertos do governo. Então, assim, você tem vários órgãos, tem a Receita Federal que está tratando dados, você tem o tribunal, a gente teve na primeira a entrevista, inclusive, com a DPO do TRT, a doutora Irotil de Minharro, então o TRT está tratando, Tribunal de Justiça, né, INSS, Previdência, então, assim, vários, né, diversos controladores podem tratar dados abertos do governo, cada um para as suas finalidades específicas. Se essas finalidades não forem comuns, convergentes ou complementares, ambos serão controladores singulares, ou seja, controladores individuais. Controladoria conjunta não estará estabelecida, o que então afasta a incidência do artigo 42, parágrafo 1º, inciso 2º da LGPD. Então, voltando à pergunta, a primeira pergunta foi lá, então, o advogado, então, é com o controlador com o tribunal? Passo para o Rodolfo, então. Rodolfo, é? Olha, antes de responder essa pergunta, eu queria deixar uma coisa muito clara, que foi uma pergunta bastante recorrente essa, não necessariamente do advogado, né, mas essa pergunta de que, tal empresa, tal negócio, né, tal negócio, tal atividade econômica é papel de controlador, exerce papel de controlador, exerce papel de operador. Então, eu queria, em primeiro lugar, deixar muito claro que não é a atividade econômica que determina se uma empresa é controladora ou operadora, ou co-controladora, ou suboperadora, ou qualquer uma dessas classificações dos agentes de tratamento. Tá? Então, não é a atividade. Empresa que presta serviços advocatícios, empresa de seleção, triagem de currículos, mão de obra terceirizada, não é isso que vai determinar. Tá? O que vai determinar, como diz a lei, é o fato de essa empresa determinar como é feito o tratamento, determinar as finalidades, determinar como é feito o compartilhamento. Então, esse poder de definir o ciclo de vida dos dados ou intervir no ciclo de vida dos dados é que vai dizer se a empresa é ou não é controladora. Tá? Nesses dois exemplos que foram dados, eu acho que são dois bons exemplos para ilustrar o que é o que, né, seriam dois controladores singulares que estão trabalhando eventualmente em conjunto ou dois co-controladores. Né? No caso do advogado e do tribunal, né, envolvidos numa ação que foi ajuizada por um titular de dados, eu acho que é um bom exemplo de dois controladores singulares que eventualmente tratam os mesmos dados. Então, o advogado ou o escritório de advocacia, ele vai tratar alguns dados, ele vai coletar alguns dados desse, que é o seu cliente, né, o titular de dados, ele vai determinar como esses dados são tratados, quais são os dados, com uma finalidade, né, que é de prestar o seu serviço, né, que é de se resguardar, seja no âmbito judicial, seja da sua própria atividade, né? Então ele vai determinar algumas finalidades e alguns dados. E parte desses dados que ele definiu como parte do seu tratamento vão ser compartilhados com o tribunal, que vai definir, inclusive, outros dados, né? Vai coletar, vai solicitar outras informações que talvez o advogado ou o escritório de advocacia não tenha tratado, não tenha coletado inicialmente. Então, ambos estão em paralelo tratando dados, cada um ao seu modo, determinando cada um também ao seu modo como vai ser o ciclo de vidas. Então, eu entendo que seja um bom exemplo de dois controladores singulares, né, atuando em paralelo.
né? Um não estabelece uma relação com o outro de co-controladoria. Tá? Claro, gente, eu estou falando isso, né, numa perspectiva bastante generalista. É óbvio que vão ter casos pontuais, todos os casos precisam ser analisados pontualmente, tá? Assim, num exemplo bastante genérico e didático, né? Nossa finalidade aqui é didática. Eu acho que é um bom exemplo aqui de controladores singulares. No caso, por exemplo, da empresa de currículos, eu acho que pode ser, né? Como eu disse também, é um exemplo genérico, mas pode ser um bom exemplo de co-controladoria, né? Porque sim, a empresa estabelece uma finalidade que é fazer um processo seletivo, que é fazer análise de perfil de candidatos, e contrata uma empresa, que seria a empresa de mão de obra terceirizada, ou a empresa de currículos, que também tem essa finalidade. Então, elas vão definir ali em conjunto, né, como que vai ser esse processo, como vai ser o ciclo de vida dos dados, né? Começa numa empresa, termina na outra. Então, eu acho que esse pode ser, sim, um bom exemplo de co-controladoria. Devolvo a bola agora para a doutora Lília. Rodolfo, e aproveitando nisso, já que você tocou no caso de currículo, né? Uma das perguntas foi o seguinte: o que que a gente... A primeira pergunta foi já colocada em aula, né? O que que a gente faz com aquele currículo que a gente recebe sem querer? Então, a gente já tinha falado, fecha as portas, né? Então, estabelece um único canal para recepção desse currículo. Aí teve uma outra pergunta falando, mas então o que que a gente faz com aqueles dados que vêm no currículo e que a gente recebeu, mas que a gente não pediu? São dados que o candidato espontaneamente colocou lá no currículo e mandou. Aí, de novo, serve o mesmo mecanismo. Fechem-se as portas, porque se você está recebendo isso via e-mail, então você pode ter um formulário do Google Forms, você pode ter um formulário lá no portal, que vai fazer o quê? Vai minimizar não só a entrada do currículo, mas a entrada dos dados curriculares que você acha pertinente para o seu processo. O Rodolfo sempre fala da utilização, por exemplo, de próprias ferramentas existentes, né, Rodolfo? Você fala sempre sobre o uso da ferramenta do próprio LinkedIn, né? Explica um pouco isso. Sim, bom, doutora Lilian, como você bem disse, o ideal é que a empresa feche portas, né? Porque quanto mais portas abertas, maior a possibilidade de risco, né? Maior é o risco. Então, assim, se a empresa tem um sistema automatizado de captação de currículos, né? Ou um fornecedor que faz esse papel, o ideal é que ela centralize, que ela canalize todo o tratamento de dados para essa porta, para esse canal que é o seu canal oficial de currículos. Então, a empresa tem um site, né, contrata uma empresa como a Cato, como a Gup, como a Kenobi, como qualquer outra empresa de currículos, que ela oriente os seus candidatos, oriente o seu site corporativo, seu portal, para que os currículos converjam para essa ferramenta. A pessoa que bater na porta da empresa e quiser deixar um currículo ali impresso de papel, ela tem que receber a orientação de que a empresa não aceita esse tipo de currículo. Né, que essa empresa, se a pessoa está interessada em cadastrar o seu currículo, que ela procure este canal oficial. Então, fazendo essa concentração, fica mais fácil de aplicar medidas de segurança e evitar vazamento, etc. Tá? Se for o caso de coletar consentimento, e o currículo, já adianto, não é o caso, que nesse canal viabilize também essa ferramenta. Certo? E aí, complementando, né, doutor Rodolfo, o que o próprio Guilherme sempre fala, a revisão daquela ficha de solicitação de emprego, né? Então, são documentos que podem facilmente ser substituídos por esse tipo de canal. Então, o que eu faço, então, com a ficha de solicitação de exclua, faça um formulário, faça alguma coisa que você possa ter controle sobre esses dados, quais dados que você vai pegar dentro de todas essas fases. Primeiro a seleção dos currículos, depois a seleção do profissional, e assim segue. E outra coisa, o doutor Rodolfo sempre fala, transparência, boa-fé, transparência, boa-fé. Esse é o aspecto. Agora, voltando aqui um pouquinho sobre a questão dos controladores, né? Tem uma outra questão aqui que eu joguei lá como 6, doutor Rodolfo.
Continuando a pergunta de grupo econômico, né? Porque o pessoal está falando, bom, então a gente tem um grupo econômico que está compartilhando dados, às vezes, né? Ou na grande parte das vezes. E a pergunta foi o seguinte: continuando na pergunta de grupo econômico, você acha importante, mesmo em empresas do mesmo grupo, que necessitem disponibilizar documentos entre si, de titulares, é importante, para fins de registro e comprovar o fluxo de vida de dados, exigir autorização específica entre as empresas do grupo, nos termos do inciso lá, e aí coloca a definição lá de consentimento, tal, do artigo 5º. Bom, de novo, né? O que a gente está falando? Transparência. O que a gente está falando? Políticas. A gente já falou que o consentimento não é a panaceia, né, para resolver todos os problemas. Como acontece que a gente percebe hoje, né, na nossa experiência. Não sei o que fazer, eu faço consentimento. Não sei em que pode se colocar, eu coloco em legítimo interesse. Eu não sei, então, ou cai para uma vala ou cai para outra vala. Sendo que as empresas teriam que estar olhando para dentro delas próprias e verificar que tipo de políticas organizacionais elas têm e de que maneira isso está sendo transparente para o colaborador, quem está utilizando os dados, ainda que seja dentro do próprio grupo econômico. Por quê? A gente não sabe que para a utilização tem que haver a finalidade, e essa finalidade tem que estar adequada dentro das hipóteses legais. Então, se há finalidade, se há hipótese legal, falta o quê? Falta transparência, falta dar transparência. Agora, se a gente depois vai entrar na questão do marketing aqui, né? Se é uma questão dependendo aquela hipótese de tratamento que ela se enquadra, pode ser que realmente exija aí a necessidade de alguma, além da informação, além da ciência, que a gente tenha que pegar algum outro tipo de, que a gente tenha que ter algum outro artifício para colocar isso? Pode ser que sim, mas basicamente, de novo, basicamente as empresas têm que olhar para dentro delas e têm que verificar se finalidade, hipótese legal e transparência para disponibilizar o exercício de direitos dos titulares está sendo endereçado. Doutor Rodolfo, quer complementar sobre grupo econômico? Sim. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, define o grupo econômico, claro, né, falando aqui agora do ponto de vista trabalhista, né, define grupo econômico já no seu artigo 2º, ou seja, a CLT começa, né, fazendo algumas definições e dentre elas o que seria grupo econômico para fins trabalhistas. E delimita a responsabilidade desse grupo econômico frente aos direitos trabalhistas, obviamente. E é muito comum, né, todo mundo aqui que trabalha ou já trabalhou numa empresa, numa grande empresa, uma empresa que caracteriza, que consiste, compõe um grupo econômico, sabe que é comum, os profissionais prestam serviços para todas as empresas do grupo econômico simultaneamente, né, são os chamados serviços compartilhados, serviços corporativos. Então, é muito comum que haja essa prestação simultânea de serviços do profissional, né, do empregado, para todas as empresas do grupo econômico. E é natural também, né, se esperar que haja um compartilhamento de dados, né, se uma pessoa, um profissional de RH, por exemplo, né, que eu acho que é a maioria do nosso público aqui, o profissional de RH ou de departamento pessoal está prestando serviço para todas as empresas do grupo econômico simultaneamente, é óbvio que ele está tratando dados de todas elas, que vai haver um compartilhamento. Isso é bastante óbvio. Então, e isso é esperado também, né? O colaborador, o empregado, que é o titular de dados, ele sabe disso. Então, como foi muito bem dito aqui, é importante que haja transparência, né? Não se pode frustrar a expectativa do titular de dados, que é pegar o dado daquela empresa que se espera que seja para processamento de folha de pagamento, benefícios, etc., e usar para outro fim, para fazer com que uma empresa do grupo econômico venda para o funcionário de outra, por exemplo. Isso seria um desvio de finalidade muito grande. Então, a transparência, com certeza, é a chave nessa questão de compartilhamento entre empresas do grupo econômico. E aí já pego de novo o seu gancho, né? Que fala do quê? De não utilizar o dado, né? Você pegou, coletou aquele dado para uma finalidade, está usando para outra finalidade. Por quê? Uma das perguntas foi aqui, e achei até engraçado, é bom a gente separar aqui
alhos de bugalhos, né? Neste exemplo da campanha publicitária, como a maioria delas é publicada na internet, como fazer em caso de retirar o consentimento? Então, assim, a pergunta foi... E daí dessa pergunta a gente tem várias outras perguntas sobre isso. Primeiro, não sei se ele está se referindo ao contratado, ao ator, à atriz contratada para fazer a campanha publicitária, não sei se está se referindo ao colaborador que está sendo utilizado para fazer a campanha publicitária, não sei se está se referindo a gente, não sei, enfim. Aqui ele falou sobre campanha publicitária, né? Então, daí vai ter diversas perguntas, dependendo quais são os atores, quais são os titulares, né? Mas vamos imaginar, e aqui eu estou imaginando, né, que eles tenham utilizado um colaborador, que é muito comum, né? Você vê, a empresa grava vídeo lá com a linha de produção, mostrando os colaboradores. As empresas de logística fazem o filme dos caminhões com todos os motoristas lá na porta do caminhão, dirigindo um caminhão. Ou então eles filmam um treinamento e disponibilizam lá no site da empresa. Então, assim, imaginando que essa campanha publicitária da empresa está utilizando a imagem e os dados do colaborador. Então, assim, e muito antes da LGPD, a gente tem uma coisa chamada imagem, né? E aí reverbera também na ideia dos professores dando aula online, quantas vezes essas aulas estão sendo publicadas, se isso vai ficar no site da escola, quantas vezes isso vai poder ser acessado, qual é o tempo. Então, assim, de novo, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio para proibir a utilização de dados pessoais. Ela veio para disciplinar uma coisa que já estava fugindo do controle e, óbvio, atender interesses globais de tributação desses dados, porque a gente já sabe, empresas são hoje trilhardárias por causa da utilização desses dados pessoais, que até então nunca teve nenhum tipo de remuneração, nem de tributação. Dito isto, toda essa parte de direito de imagem, ela já existia. Então, dele para divulgar a empresa, então, minimamente, ou isso tem que estar lá no contrato, ou isso tem que ter feito um aditivo, ou isso tem que ter respeito aos direitos de imagem. E agora, além de tudo isso, a gente também tem os direitos do titular. Então, se a gente está fazendo uma campanha publicitária e é retirado o consentimento, ao meu entender, a resposta é muito óbvia. A gente não fala que o consentimento é a base mais fragilizada? Se ela é a mais fragilizada, por quê? Não é só por causa da gestão, mas é porque ele pode ser retirado. Isso está lá no rol dos direitos do titular. Então, se ele retira, não tenho mais um embasamento. Bom, parece que cortou o áudio da doutora Lilian aqui. A gente está num bate-papo, mas quem tem que trabalhar com a legislação, quem vai fazer a implementação, então, minimamente, tem que fazer o acompanhamento de tudo que a NPD traz e tudo que a lei já diz. E aí, óbvio, que para quem não é advogado, vai ter um pouco mais de dificuldade, mas a gente tem um monte já de manuais de LGPD comentados por juristas de um alto gabarito, muito mais até do que nós mesmos aqui estamos batendo esse papo. Então, o que se tem que verificar isso? A partir do momento que a finalidade cessa, ou que a hipótese legal não... o tratamento fala a esse respeito. Doutor Rodolfo, quer complementar? Sim, sobre a questão do consentimento, né? Gente, eu costumo dizer sempre aqui nos nossos encontros, e não só eu, né? Isso é público, consentimento é algo que deve ser usado em último recurso. Fujam do consentimento, não usem consentimento, tá? Porque se você veicular uma campanha publicitária fundada em consentimento, a pessoa pode revogar a qualquer momento, né? E você vai fazer o quê? Você vai desveicular a campanha, se ela revogar o consentimento? Então não é uma boa ideia, não faça isso, tá? Uma campanha publicitária, algo que você não consegue simplesmente apagar da noite para o dia, não pode receber esse tipo de fundamentação, tá? Então, fujam do consentimento. Se você precisa, se você não tem condição de remover o dado, de apagar o dado, de deixar de tratar o dado, não use consentimento, ok? Essa é a dica que eu queria dar.
E aí, a mesma linha segue a pergunta: e quanto ao conteúdo jornalístico interno feito pela empresa, consentimento serve ou pode ser invocada a exceção para fins jornalísticos? Gente, cuidado, né? A lei fala fins jornalísticos. Comunicação interna de empresa não tem esse caráter de relevância, interesse público, de caráter informativo. Você está dentro de, ainda que seja um órgão governamental, está dentro daquele escopo daquele órgão, isso não pode ser considerado uma exceção de fim jornalístico. Fim jornalístico é aquilo que tem interesse público, que é de interesse geral. Ainda que vocês falem assim, não, mas a empresa tem os clientes, mas a empresa tem funcionários. Sim, mas é um universo distinto, a gente não pode pegar exceção. Quem que pode usar para fins jornalísticos? As empresas cujo core business, o negócio delas é jornalismo. Então, comunicação interna da empresa não é fim jornalístico. Vocês não podem ter isso como pegar essa hipótese legal e colocar lá, né? É totalmente fora do parâmetro. Bom, tem pessoal aqui, Rodolfo, perguntando sobre os relógios. Então, eu vou pular aqui. Aliás, Rodolfo, vamos aqui já entrar na aula 2, eu estou pulando para o doutor Rodolfo, que é muito mais técnico do que eu. Só vou começando aqui, né? Nem sei se eu começo pelo Flávio, seu microfone. Lilian, eu só queria comentar que o Guilherme conseguiu entrar e você está com vários problemas de conexão, né? Então, assim dá umas travadinhas. Então, talvez o Guilherme seja a salvação em alguns momentos que você fica travada, tá? Eu vou dia, mudar de Guilherme. equipamento. Eu acho melhor eu dar uma mudada de equipamento. Eu vou sair desse aqui e entrar no outro equipamento. Acho que é isso. Pode ser a conexão. Pode ser. Então, tá bom. Então, vou passar já para o Rodolfo falando sobre os relógios, que a gente começa lá na aula 2. Não sei se o Rodolfo quer começar a falar sobre tempo de guarda, alguma coisa, e aí segue enquanto eu mudo de equipamento. Puxa uma pergunta aí, então, doutora Lilian, Olha, que eu já... a gente teve o seguinte, ó. Vou te puxar algumas. Primeiro, quando podemos descartar um relógio que não é mais utilizado, porque ele falou que ele tem relógios antigos guardados. No cenário de troca de relógio, como é que faz com os dados, né, que são levados pelo fabricante do tempo de guarda, e aí o Gui também vai trocar essa bola com você. E com relação à empresa terceirizada, né, de estar utilizando o mesmo relógio dos funcionários da empresa, como é que fica isso? Tá bom? Vou responder, então, todas essas perguntas, mas antes eu vou permitir que o Guilherme se apresente aqui, faça sua saudação e peço também, Guilherme, que você já fale um pouquinho lá sobre memória do relógio, né, faça uma rápida revisão do que a gente conversou na live sobre esse assunto. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Lilian. Bom dia, Flávio. Bom dia, pessoal que está aí conosco, né, tirando as dúvidas. Eu estava acompanhando aqui já o bate-papo de vocês, bem interessante as perguntas também. Pude conseguir abrir a câmera só agora, mas estava aqui ouvindo vocês. Bom, vamos então aí ao nosso assunto, né, os relógios de ponto. Para a gente começar, o que a gente tem que entender é que... Eu já vou pegar o gancho de uma pergunta que tem aqui, que o empregado saiu da empresa, eu posso apagar esses dados do relógio? Depende, né? Depende de que dados exatamente você vai apagar do relógio, porque aí a gente volta lá na nossa aula em que eu explico. O relógio de ponta, ele tem duas memórias, ele tem a memória permanente, né, onde ficam os dados armazenados para fins de fiscalização, e ele tem uma memória, né, que é a memória em que ele usa para operacionalizar as informações. Então, a partir do momento em que eu não tenho mais aquele empregado no meu quadro de trabalhadores, eu não tenho mais operacionalização naquele relógio. Então, eu posso apagar ali aqueles dados para que, se o empregado, por algum motivo, for lá e for passar, ele não vai aceitar, porque fala, não existe mais essa informação sua aqui. Mas a memória de operacionalização. A memória permanente, a gente tem um outro detalhe, que ela diz lá que ela não pode ser alterada, ela não pode ser excluída, ela tem que estar lá permanentemente, né? Mas, Rodolfo,
permanente, né? Eu acho até bem interessante que, pelo que eu vi, eles vão mudar essa nomenclatura, porque permanente não é permanente mesmo para eles, né? A gente tem um período que depois isso daí pode ser apagado, por assim dizer, né? Sim, então a gente teve algumas perguntas bastante interessantes sobre a live 2, né, que a gente fez, que foi a live do ponto eletrônico e do monitoramento. E algumas delas a doutora Lília já citou, né, é sobre troca do relógio, tempo de guarda do relógio, ou tempo de guarda do próprio registro, né, a marcação e etc. Né? Teve uma também que foi bastante interessante, falou, o meu relógio, o relógio da empresa, né, onde eu trabalho, ele é fornecido por um terceiro, ele é fornecido como um serviço, né? Então, ou seja, essa empresa não adquiriu o relógio, né? Então, como que fica o tratamento? Então, sobre tempo de guarda. Bom, a gente fala permanente, é muito importante quando a gente vai interpretar a lei, tentar entender a vontade do legislador, qual é o bem jurídico tutelado, né? O que se quer proteger ali com aquela lei, né? No caso do artigo 4º ali da portaria 1510, né, que define algumas características que o relógio, o REP, né, o relógio de ponto precisa ter, né? Dentre elas essa memória permanente. Qual que é a ideia ali do legislador? É proteger o trabalhador de eventuais fraudes que o empregador possa cometer, né? Então, que a marcação de ponto não seja confiável, né? Do ponto de vista da integridade. Então, não pode mexer no relógio, não pode mexer na memória, não pode alterar a marcação de ponto. Tá? Mas eu deixei de usar o relógio, ou preciso substituir o relógio, por quanto tempo eu preciso ficar com aquele relógio? Olha, você precisa ficar com o relógio pelo mesmo tempo em que você precisa do dado, né? Por quanto tempo você precisa do dado? Então, a primeira dica que eu dou, não use tabelinhas que você pega na internet de tempo de guarda. Não use essas tabelas, gente, ok? Isso é importante que seja feita uma análise do ciclo de vida de dados. E essa análise ela precisa considerar vários aspectos, né? Então, por exemplo, por quanto tempo eu preciso da marcação? Por 5 anos, talvez, que é o prazo prescricional de uma ação trabalhista? Depende, gente, né? Vamos imaginar a seguinte situação: o colaborador foi desligado no dia 10 de julho de 2019 da empresa, né? Então está completando 2 anos agora. Agora, no último dia antes dele perder, né, o seu direito de ajuizar uma ação trabalhista, ele protocola essa ação trabalhista e essa ação trabalhista vai remeter a 5 anos anteriores, só que já transcorreram 2. Imagina se eu programo um robozinho lá que começa a apagar as marcações dos últimos 5 anos. Essa empresa vai ser condenada em pelo menos 2 anos. Aí. E tem outra, né? O fato de ajuizar uma ação trabalhista faz com que o prazo prescricional seja suspenso. Como é que eu controlo essa suspensão? Como é que eu sei quais colaboradores eu preciso deixar de apagar porque ele tem uma ação trabalhista, né, uma reclamação em curso, e isso ainda vai demorar alguns anos para ser julgado, e eu preciso manter aqueles dados até que essa ação se encerre, né? Então, por quanto tempo eu preciso manter o meu relógio? Não dá para dizer como uma tabela, é isso que eu quero dizer, tá? Não dá para seguir dessa forma. Eu preciso manter o dado, eu preciso manter o relógio até que se esgotem, né, todos os prazos do fisco, né, de uma eventual fiscalização ou dos direitos trabalhistas que envolvam aquele registro. Se eu não preciso mais, já transcorreram os prazos prescricionais e decadenciais, aí sim, aí eu posso me desfazer do relógio. Na dúvida, não descarte. Se você não tem esses dados bem mapeados, se você ainda não fez o seu inventário, não descarte o relógio. Ok? Essa é a primeira dica. Sobre o relógio que pertence a um terceiro, que ele é fornecido como um serviço. Olha, funciona como qualquer outro prestador de serviço
com os quais a empresa, o controlador, compartilha dados, né? Isso precisa ser bem amarrado contratualmente, né? As responsabilidades sobre esse compartilhamento ou sobre essa transferência de dados precisam estar bem delimitadas nesse acordo, né? Que é o contrato ou que é o aditivo que essas empresas celebram. Tudo bem? Então, não difere muito de qualquer outro prestador que a empresa compartilha dados, obviamente. Certo? Doutora Lilian, esqueci de alguma coisa? De eu passar por alguma pergunta aí? Tá mudo, tá mudo. Tá. Guilherme, quer fazer algum comentário sobre isso também ou não? Não, é exatamente nessa linha mesmo, né? É entender que ali dentro daquele relógio, até, cadê uma outra pergunta que a Lilia tinha feito, era com relação à troca do equipamento. Essa eu acho que é fundamental a gente falar também, que é, tá, meu equipamento deu algum problema e eu, né, resolvi fazer a troca dele direto com o fabricante. Então, ok, vou fazer, nesse caso aqui, a troca do equipamento. E o que eu faço com essa memória? Aí entra, inclusive, né, porque normalmente o fabricante ele vai ter a expertise necessária para o quê? Para ele entender que essa memória desse equipamento que você fez a troca, ele tem que voltar para a empresa, né? Então ele vai fazer a troca do equipamento, do hardware, do software, do que tiver com problema, mas aquela memória normalmente não tem problema, porque é uma memória de armazenamento. Então, essa memória que normalmente, em grande parte dos relógios, ela é uma memória que ela pode ser extraída. Então, devolve para essa informação para a empresa. Porque, como o Rodolfo disse, a grande questão é a empresa ela vai precisar usar essa informação não apenas para fins de fiscalização, e até dizendo aqui, porque fiscalização nesta área, na parte trabalhista, é muito rara. Ela vai utilizar isso mais para fins, né, de defesa em processos judiciais. Então, o próprio, nesse caso citado aí pela Lilian, que houve uma troca de equipamento, o próprio fornecedor, nesses casos, vai devolver a memória, então, para o empregador. Teve uma outra Guilherme. Agora vocês me ouvem, né? Pode falar, Rodolfo. Agora... Não, teve uma outra pergunta que eu acho que é muito importante dizer aqui rapidamente. O nosso tempo está voando, tá? A gente tem 1 hora de live só, mas eu vou ser bem rápido. Alguém perguntou lá, perdeu, o relógio se deteriorou, quebrou, né? Perdi o relógio, né? E aí? Bom, perdeu o relógio, perdeu os dados que estão neles, certo? São dados pessoais? Sim. Então, se você não tem backup ou não extraiu isso de alguma outra forma, isso é considerado um incidente de segurança, tá? Um incidente de proteção de dados. Se você perdeu o dado, é um incidente, tá? Então, precisa, de alguma forma, proteger esses dados, seja através de um backup, seja coletando e transformando esse dado de maneira que ele possa ser recuperado, tá? Mas, de fato, estragou o relógio e você não tem outra cópia, é um incidente. Prossiga. E aí, isso é também aqui, o que eles perguntaram é o seguinte, ó, vocês falaram da manutenção, né? Eles falaram o seguinte, quando o relógio de ponta é de terceiros, ou seja, a contratação como serviços do relógio na empresa. Eu tenho outras medidas que eu precisaria me adequar à Lei Geral de Proteção? Vocês entenderam a pergunta, né? Na verdade, eles contratam os serviços do relógio como... Isso, eu mencionei essa pergunta, né? Que é o relógio como um serviço. É um fornecedor. É um fornecedor como outro qualquer, com os quais o controlador compartilha dados. Então, a proteção, isso precisa ser amarrado com boas práticas, com aditivos contratuais que delimitam responsabilidade. Então, eu acho que sobre relógio, eu estou olhando aqui no chat se tem alguma pergunta, mas, deixa eu ver. Não, acho que não. Bom, aí outro aspecto que foi colocado foi sobre o registro de geolocalização, no registro de ponto do funcionário. E aí perguntaram aqui, a lei trabalhista fala sobre esse tema, dando autoridade para este registro, né? Então, aqui eu já vou começar respondendo pelo seguinte, olha, a gente tem que fazer, o que a gente está falando? Geolocalização. Geolocalização é um monitoramento, não deixa de ser um monitoramento. Então, se a gente fizer uma analogia com o monitoramento eletrônico do ambiente de trabalho, que já está amplamente admitido pela jurisprudência, inclusive, o que vocês têm que analisar, né? A gente tem que lembrar que são meios à disposição do empregador
para o efetivo exercício do poder de direção, ou seja, o poder diretivo, que está previsto lá no artigo 2º, né, no parágrafo 2º da CLT. Então, rastrear os funcionários por GPS, ter câmera de vídeo no computador, rastreamento da câmera de vídeo do computador, né? Se a gente for colocar, por exemplo, para que eu estou fazendo essa geolocalização? Tem que ter, de novo, a gente cai na finalidade. E, de novo, tem que ser dado o quê? A transparência, tem que ser informado que isso está sendo feito e de que modo isso está sendo feito. Eu até coloquei um exemplo aqui, olha, por exemplo, ó, quando a gente vai analisar a eficiência da equipe externa, né? Será que, se eu utilizar esse mecanismo de geolocalização para eu otimizar esse atendimento da equipe externa, podendo redirecionar a equipe que está em campo para aumentar a qualidade dos serviços prestados, isso não seria uma finalidade? Eu acho que sim, acredito que sim. O que vocês acham, Guilherme, Rodolfo? Eu acredito que sim. Sim, concordo. Né? Então, eu estou usando a geolocalização em benefício da empresa, no sentido de fazer o quê? Melhorar uma prestação de serviço. Né? Não vou nem entrar em termos de óbvio. Pode ser, sim, um aspecto de legítimo interesse, pode ser analisado? Sim, vamos ver. Por outro lado, o empregador, ele também tem a obrigação de respeitar o direito à vida privada desse funcionário, porque como nós muito bem vimos, né, acho que na primeira aula com a doutora Erotilde, a gente chegou a falar do problema do controle de jornada em home office, que a gente já tem até legislação portuguesa, decisões, né, jurídicas portuguesas falando da escravatura digital, que a partir do momento que o funcionário tem computador, celular, geolocalização, que ele não consegue mais separar o que é vida privada da vida profissional. Então, nesse aspecto, o que tem? O monitoramento, ele só pode estar ativado durante a jornada de trabalho. Então, qual que é a jornada de trabalho? É de tal hora e de tal hora? Aí vocês vão falar, mas também a gente tem o aspecto do teletrabalho. Então, calma, uma coisa não se confunde com a outra. A gente está falando aqui de geolocalização, a gente falou de uma finalidade específica. Então, dentro de todo esse escopo, eu não posso colocar tudo numa mesma panela e falar que eu vou tratar tudo igual. Não, de novo, isso está sendo... sabe qual é a minha análise aí, Guilherme e Rodolfo podem me falar, né? A nossa experiência está dizendo o quê? Que todo mundo está querendo resolver os problemas da maneira mais simples, todo mundo quer uma fórmula pronta, ninguém quer parar para analisar o processo, depois ninguém quer parar para fazer o inventário de dados, depois ninguém quer parar para ver o ciclo de vida, e vamos assim, vamos resolver o problema de uma forma geral, que é o que tem acontecido, que a gente já fez até vídeo sobre a segunda onda da implementação, que são empresas que estão fazendo implementação através de o quê? Mecanismos padrão. Eu mando o questionário para ver, você me responde, aí eu já devolvo, eu já coloco lá as cláusulas padrão lá no seu contrato, está tudo resolvido, se está adequado. Vai resolver isso? Não. Se não fizer toda essa análise, a empresa vai ter problema? Vai. Pode ficar mais barato resolver o problema dessa forma? No primeiro momento, sim. No segundo momento, não, porque a gente já está vendo várias movimentações da autoridade, dizendo até que houve assinatura do convênio com a própria Senacom, empoderando outros órgãos para que façam não apenas o que a gente chama, né, de autorregulação regulada, mas também a fiscalização pelo quê? Pela vinculação dos associados. Então, a coisa está tomando uma proporção muito maior, como é natural de se esperar. E aí, de novo, voltando para os profissionais aqui, né, da TI, que está todo mundo assistindo a gente, por quê? Está todo mundo interessado porque está implantando dentro das empresas ou porque quer trabalhar com isso. Se você não tiver uma formação muito sólida nesse sentido, você não vai conseguir resolver. Por quê? Porque não tem solução pronta. E solução pronta, a gente já percebe que está sendo um tiro no pé. E já está aí, na portinha, para começar a estourar isso, né? Voltando, então, com relação a esse monitoramento, eu acho que eu fiz isso. Outro... Pode só falar, queria Manu. destacar, doutora, ali rapidamente, porque senão não vai dar tempo da gente abrir para perguntas feitas hoje. Mais uma vez, né, caímos na questão da finalidade e transparência,
né? Monitoramento é uma coisa, né? Marcação de ponto é outra, e eventualmente associar a localização da marcação, a chamada geolocalização da marcação do ponto é outra coisa, é uma terceira coisa, né? Então, o funcionário precisa bater o ponto, ele pode bater o ponto. Eu preciso associar o ponto a georreferenciamento, porque aquela atividade ela precisa ser prestada em um determinado lugar, e é direito do empregador fiscalizar se ela está sendo prestada naquele lugar. Então, eu associo o georreferenciamento. Agora, não é porque eu associo o georreferenciamento na marcação que eu posso, né, que eu tenho o direito de monitorar por onde o funcionário anda o tempo todo, e principalmente quando ele não está, né, durante a jornada laboral. Tá? Então, essas coisas elas precisam ser bem. Por isso que a LGPD ela exige que o consentimento ou o tratamento, né? As finalidades sejam específicas, destacadas. Né? Então, monitorar uma coisa, associar, exercer poder diretivo é outra, realizar a marcação de ponto é outra. Cada um é uma finalidade, tá? E talvez envolva diferentes dados aí em cada um desses processos. Por favor, doutora Aline. Isso. Só Bom, então, complementando, Rodolfo, eu acho que é bem pontuado o que você falou, tanto é que em um único momento, né, já que a pergunta inicial envolvia lá se a CLT previa algo a respeito disso, a nossa legislação trabalhista, o único momento em que a CLT ela prevê algo relacionado a isso é com relação aos motoristas, na parte dela, lá no artigo 235C, em que ela fala sobre o trabalho dos motoristas, ela permite que o empregador utilize meios eletrônicos para monitorar a sua localização. Então, é o único momento. Por quê? Porque a atividade dele realmente requer. Então, para eu utilizar ali cumprimento de obrigação legal, por exemplo, como base, eu só tenho a possibilidade nos motoristas, né? Perfeito. Gente, como o Rodolfo falou, a gente já está chegando aqui ao final, mas aqui tem uma pergunta e fala de novo sobre as câmeras de segurança, está aqui no chat da Roberta. E a gente também teve questões anteriores falando das câmeras tanto internas da empresa quanto as externas, que estão voltadas lá, por exemplo, para o meio-fio, para a rua, né? A Roberta colocou uma questão aqui que é o seguinte: gostaria de saber como ficam as imagens das câmeras de segurança dentro de órgão público que recebe a população, exemplo, por exemplo, de uma Câmara Municipal. Aí o Guilherme já trouxe em uma das aulas a polêmica das câmeras colocadas dentro da linha, qual era a linha do metrô, Gui? Amarela. Oi? Linha 4, né? Linha 4, isso, a linha 4, né? Aí você fala assim, bom, não é um órgão de prefeitura, vamos dizer, a linha 4, ela é administrada pela iniciativa privada, mas a gente está falando de transporte público, né? E a gente já teve decisão falando, né, que ainda que o metrô tivesse falado que era uma questão de segurança, isso e aquilo, que teria a isenção da própria lei com relação ao tratamento de dados, por se tratar de um caso de segurança pública e tal, não foi acatado. E aí ela fala, dentro de um órgão da prefeitura. E aí eu vou fazer de novo, né? Porque é tanta pergunta para responder e a gente tenta juntar os assuntos num só. As pessoas falando, mas então eu tenho o funcionário público, ele está exposto à medida em que seu salário está sendo vinculado pelo órgão público em razão da lei de acesso à informação, em razão da lei, né? Então, só que se esquece que a administração pública se rege por princípios, né? O princípio norteador da administração pública é a publicidade. Aquilo é um órgão público. Então, óbvio que deve haver algum tipo de limitação? Sim, pode haver. Ao invés de eu falar que a Lilian recebe tanto, o órgão público vai colocar lá, olha, o assessor nível 2, tal, existem tantos e cada um tem a remuneração de tanto, e mais os benefícios de tanto. Então, isso é uma maneira de preservar? Sim. Isso está sendo feito? Começa a ser feito, né? Agora, com relação às câmeras, que a gente está captando dados sensíveis, então, novamente, a administração pública se rege pelo princípio, dentre outros, né, que são vários, o princípio da publicidade. Aí, com relação às câmeras, aí deixo, doutor Rodolfo, Guilherme, o que vocês querem comentar com relação, de novo, ao caso das câmeras?
Temos uma live sobre isso, né? Aqui da TI Exames. Então, eu recomendo, né, que você que está nos ouvindo agora, por favor, procure uma outra live onde a gente fala sobre câmera de monitoramento, câmera virada para a rua, câmera virada para dentro do condomínio ou da empresa, tá? A gente cita ali algumas hipóteses e eu não vou repetir a live aqui, tá? Bem Eu lembrado, recomendo que excelente, a assistam, gente mas não tem tempo. isso, eu só quero dizer o seguinte, né? Aí, o motivo de virar para a rua é um, o motivo de virar para dentro é outro. Né? Normalmente, tá, gente? Eu também não, né? Cada caso é um caso, como eu sempre digo aqui. Assista lá a nossa live que eu garanto que vai valer a pena. É isso mesmo, boa colocação. Então, Gui, nem vou passar para o Gui. Deixa eu ver o que mais aqui. A gente já falou do monitoramento. Aqui tem uma outra questão importante aqui, olha. Muitas empresas contratam pessoas físicas como PJ, a famosa pejotização. E quando se chega na fase de ajustes dos contratos dos operadores e terceiros, a regularização dos contratos destes prestadores de serviço tem sido um desafio, de modo a respeitar o equilíbrio das partes, né? Então, doutor Rodolfo, é a questão 26 que está lá da terceira aula. Certo. Bom, o pejotizado, né, o PJ, ele é uma pessoa. A LGPD protege pessoas, tá? Não importa o vínculo, tudo bem? Só que a gente precisa separar aqui o pejotizado enquanto titular de dados, ele tem um papel, então ele vai poder exercer seus direitos como titular de dados, como qualquer outra pessoa, como um empregado, como um cliente, como, né, um terceiro, qualquer, né, outra pessoa que está ali naquela empresa, o pejotizado pode exercer seus direitos, isso falando do ponto de vista do titular de dados. Agora, o pejotizado, ele também é um preposto do controlador, em alguns momentos. Ele trata dados de outras pessoas, em nome da empresa. Então, ele deve se submeter aos dispositivos, às orientações, às diretrizes que a empresa dá para todos os seus prepostos, de qualquer vínculo também, seja um empregado, seja um terceiro, seja um prestador de serviço. Tá? Resumidamente é isso, não vou me detalhar, né? E com base nos termos do artigo 47, né, doutor Rodolfo? Isso, a lei exige que todos os envolvidos no tratamento cumpram a lei e cumpram as diretrizes do controlador, como, né, a doutora Lilian bem mencionou aí do 47. O pejotizado não é diferente. Né? Entra aí no rol das diretrizes da empresa. Então, o pejotizado, enquanto preposto, precisa cumprir a lei, cumprir as diretrizes como qualquer outra pessoa. Tudo bem? Tá, tem uma dúvida aqui do Luiz, que eu acho que é essa até que o Guilherme está olhando, né? Tem aqui uma dúvida referente à questão dos nômades digitais. Qual é o impacto de morar em um estado, trabalhar remoto, passar um tempo em outro estado, trabalhando neste outro estado? Existe algo que impeça essa prática? Ou seja, passar uma temporada trabalhando no interior, ele nem falou exterior, né? Porque aí eu já estou pensando em transferência de dados. Mas ele falou, mudando, ele está mudando de um lugar para o outro, está trabalhando de um lugar para o outro. O que vocês acham aí? Jogo para vocês. Não, essa, né, é a prática super comum agora na pandemia, né? Inclusive, eu acho que quarta-feira eu estava comentando justamente sobre isso. Eu não sei se você viu, né, Lilian, que eu estava com uma pessoa de Brasília, uma de Minas e uma de Santa Catarina. A gente se reuniu pela primeira vez desde que começou a pandemia e nós temos um grupo de trabalho juntos. Então, estamos cada um em um canto do país e trabalhando juntos. Perfeitamente possível e acontece muito, né? A grande questão é que a gente volta lá para a nossa primeira aula com a doutora Erotildes para falar justamente sobre o teletrabalho, sobre o home office, né? São essas situações que se encaixam. E como que a gente vai fazer a proteção desses dados, né? Então, os equipamentos que o trabalhador está utilizando, porque é aquilo, né? Eu lembro que na aula alguém até colocou, o trabalhador vai utilizar uma VPN na máquina e tudo mais. Mas e quando ele está em constante locomoção? A gente consegue garantir essa eficiência da mesma forma? Aí eu jogo para o Rodolfo, né, que é nosso especialista em TI. É importante que o colaborador que está em teletrabalho ou em home office, né, e aqui eu já aproveito para destacar que não é a mesma coisa,
que ele cumpra as diretrizes da empresa. A empresa precisa dizer para o colaborador que está em casa, ou que está numa lan house, ou que está num coworking, ou que está num aeroporto, que ele precisa colaborar, ele precisa ajudar a proteger os dados da empresa e principalmente os dados pessoais que a empresa trata, né, os ativos de informação, né? Então a empresa tem que dar algumas orientações, como, olha, não utilize redes públicas, utilize a VPN, utilize criptografia na máquina, etc, etc, tá? Então, esses nômades, né, eles precisam se enquadrar nessas diretrizes, né? Principalmente no que se refere às redes públicas, aquelas redes abertas, aquelas redes que não são seguras, né? É importante que se ele esteja aqui, se ele esteja em Dublin, né, se ele esteja em Natal, ou cada dia num lugar diferente, que ele observe todas essas diretrizes, porque de fato não faz, uma vez que ele está fora do estabelecimento da empresa, não faz tanta diferença do ponto de vista de segurança, uma vez que ele observe essas diretrizes da empresa. Ok? Ok, perfeito. Eu acho que basicamente é isso. A Irati está falando aqui do due diligence. Aqui a Silmara perguntou no exterior e qual é o impacto. Bom, gente, Alô? Eu acho que é o Rodolfo tentando espantar as gatinhas dele aqui. Bom, então o que acontece? Já colocando essas questões aqui, por exemplo, no exterior, qual é o impacto? Gente, a lei ela trata muito seriamente com relação à transferência internacional. E eu participei até nessa semana de um simpósio que falava sobre essa coisa da transferência internacional, das derrogações, né, das cláusulas que já tem padrão, inclusive na própria GDPR. Por quê? Quando a gente fala de transferência internacional, novamente, a gente está fazendo o quê? Está mandando dados, né, para fora, e a própria lei fala que, minimamente, a gente tem que ter esse país que está recebendo, esse local que está recebendo, ele tem que ter minimamente o mesmo grau de proteção com relação ao quê? À proteção de dados pessoais e à privacidade. Isso tem gerado, óbvio, em razão até dos serviços de cloud, um estudo muito aprofundado com relação a isso, né? Então, o que a gente recomenda? Primeiro ponto, né? Verificação da necessidade, se há efetivamente a necessidade dessa transferência. Se houver a necessidade dessa transferência, ela tem que ser resguardada minimamente dentro desses princípios. E, novamente, o que a gente tem? A gente vai ter apetite de risco, porque, por exemplo, se eu estou falando, óbvio, fazer o armazenamento em nuvem no Brasil ele é muito mais caro do que fazer nos Estados Unidos. Então, a empresa tem que falar até que ponto ela tem a segurança necessária, até que ponto ela está disposta a correr o risco, e aí mapear isso. Esse é o ponto. De novo, nada é proibido, mas existem diretrizes. Então, você tem que ficar atentos a isso. Rodolfo, não sei se você quiser complementar, porque a gente também já está estourado. Eu acho que o Flávio também quer falar alguma coisa. Então, rapidamente, só sobre a transferência, né? Ainda sobre os nômades digitais, né? Se o nômade digital está aqui no Brasil ou fora do Brasil, o fato dele estar fora do Brasil caracteriza uma transferência internacional? Olha, gente, a gente está usando aqui uma plataforma que é o Zoom, né? O Zoom é brasileiro? Não. Então, ainda que todos nós aqui dessa live estejamos no Brasil, os dados já foram para fora do Brasil. Então, se um de nós estivesse fora do Brasil, não faria muita diferença, tá? Porque o servidor do Zoom, ou do Google Meeting, ou do Microsoft Teams, ou dessas ferramentas que são usadas na colaboração, né, entre os empregados que estão em ambiente remoto, todas elas, ou quase todas, praticamente todas elas, envolvem transferência internacional. Então, ainda sobre, né, só fechando a questão do nômade digital, não faz diferença se esse colaborador está fora, porque a informação já foi para fora. Tudo bem? O dado já circulou no mundo inteiro antes de chegar nele. Tudo bem? Vamos lá. Vamos. Flávio, por favor, manifeste-se. Flávio está aqui, obrigado mais uma vez. Pessoal,
Lili, a gente acha que vamos ter que encerrar por aqui o espaço para perguntas, né? Mas a gente pode fazer outros encontros como esse, né? Aliás, nós teremos outra oportunidade, né? Para a gente debater várias perguntas relacionadas às relações trabalhistas, né? Eu quero reiterar, quero reforçar o convite que a gente fez no sábado, foi sábado passado, né, Lilian? Para a formação nova que a gente está lançando. A gente percebeu alguns pontos de melhoria e a gente decidiu pegar aquela formação e transformar como se fosse um curso de implementação da LGPD para o RH. E, de fato, porque ele já trazia um roteiro de implementação, só que ele faltava uma parte prática. A gente sabe que muitos dos alunos nossos não tiveram a experiência de uma parte prática. Quem fez o gestor de privacidade teve a oportunidade de participar de um laboratório. Por exemplo, a Irati, eu sei que ela já participou, depois ela pode até comentar a experiência, tá? Provavelmente deve ter alguns alunos aqui que já fizeram parte do gestor de privacidade, e essa era a única formação que a gente tinha esse laboratório. E geralmente faz sucesso, tá? As pessoas ficam muito empolgadas com a experiência nesse laboratório. Então, a gente decidiu, nessa formação com a Lília e com o Guilherme, e junto com o professor Peninga, trazer um novo laboratório, uma nova experiência, só que no ambiente de RH, né? No ambiente de RH, isso vai te permitir ter uma visibilidade de como seriam conduzidos as atividades de adequação, especialmente o mapeamento de dados dentro dessas áreas, tá? Então, isso vai acontecer agora como parte dessa formação nova que a gente está lançando em conjunto com o Guilherme e com a doutora Lilian, tá? E uma outra coisa, eu até vou compartilhar aqui a tela, porque acho que isso aqui é relevante, está pincelado, tá? E uma outra parte dessa formação que é bastante, que merece um destaque nessa formação, é a parte de adequação de contratos trabalhistas. Nós já temos um curso de análise e revisão de contratos genérico para a LGPD e RH, aliás, para a LGPD e GDPR, tá? Mas ele não entra na seara das relações trabalhistas. Ele não entra porque é uma complexidade que não é o métier do professor Matheus, nem do professor Márcio e nem também da professora que acompanha esse curso lá. Então, a gente tem a doutora Lilian e o Guilherme, que são especialistas nesse assunto, especialmente o Guilherme, né, que é o que vive esse mundo do dia a dia, e é um assunto que vai ser tratado também dentro desse curso de implementação que ele começa no próximo final de semana. Até, Lília, eu queria, assim, perguntar para você e também para o Guilherme, mas você que também lida com a parte jurídica, que complicações a LGPD ou que preocupações a LGPD pode trazer na questão de adequações de contratos trabalhistas? Flávio, eu acho que principalmente essa coisa da armadilha do consentimento, né? A falta de um contrato em si, porque o que acontece? A área trabalhista, principalmente com as pequenas e médias empresas, eles não têm um departamento jurídico. Então, o contrato que eles utilizam é aquele contrato padrão. Então, principalmente pequenas empresas, né? O contador tem lá um contrato padrão e é aquele que vai para todo mundo, independe da atividade da empresa. E o que a gente percebe? Como agora o tratamento de dados, ele demonstra que as empresas tratam dados de forma diferente, ainda que seja no RH, porque o Gui bem sabe disso, no RH você tem a finalidade para atendimento, por exemplo, cumprimento de legislação. Mas existem outras finalidades. E ainda, cada empresa, dentro do seu micro-organismo, ela recebe currículo de uma forma, ela faz a publicidade, ou ela deixa de fazer, ou ela tem um core business diferente. Então, o contrato de trabalho, minimamente, precisa endereçar isso. Por quê? Porque a gente está tendo ali formas peculiares de tratamento de dados. Então, o contrato de trabalho, esses instrumentos bem adequados, e aí não só apenas o contrato, mas os outros instrumentos, eles podem fazer com que essa relação entre a empresa, o empregador e o empregado, o titular de dados, se torne mais transparente, o que vai dar segurança tanto para a empresa
quanto para o empregado. Então, por isso que eu acho que é fundamental essa visão do contrato de trabalho, e que não se resolve meramente por um consentimento. Maravilha. E aí, a outra parte que eu volto novamente no laboratório, que a gente vai precisar muito do apoio do Guilherme, quem participou do gestor de privacidade lá, a gente criou um cenário fictício de um hotel. Então, os alunos precisavam entrevistar os funcionários do hotel para entender como os dados eram tratados, né? Cada grupo ficava responsável por um processo ali de tratamento que ocorre no hotel. E nesse curso, a gente vai criar um outro cenário, vai ser uma outra empresa, um outro business, tá? E a gente vai contar com o Guilherme, porque a parte mais interessante do laboratório é a gente identificar problemas dentro de uma organização. Então, o Guilherme conhece muitos causos, né? Muitas situações, muitas peripécias, né, que acontecem na vida e que a gente vai tentar reproduzir nesse laboratório com o professor Pininga, para que vocês possam identificar uma situação ruim e como a gente corrigir para que ela esteja adequada de acordo com o LGPD. E aí, obviamente, vai acontecer um mapeamento do dado, o fluxo, né? Vocês vão entender o fluxo que ali ocorre, identificar uma base de tratamento aplicável para aquele fluxo, para aquela atividade de tratamento, vão considerar os riscos ali envolvidos, também medidas, né? Que é a parte de maior competência do professor Pininga. Então, para quem já participou do gestor de privacidade e quiser uma nova experiência, porque muitos alunos haviam pedido, 3 anos, por que vocês não constroem um outro laboratório? Então, está aqui, um outro laboratório, para quem quiser uma nova experiência, vai ser um outro cenário, agora mais focado dentro dos processos de RH, para que vocês tenham um conjunto novo de aprendizado, né, a partir desse curso. Então, vale a pena esse investimento só pelo laboratório. Se vocês analisarem o valor que está sendo cobrado no site, basicamente é o valor que se cobraria pelo laboratório, que ele está vindo de bônus, tá? Será uma semana inteira à noite com o professor Pininga, a gente agendou de 9 a 13 de agosto. Provavelmente o Guilherme, em algum momento, vai contribuir, ele vai contribuir conosco na criação dos cenários, para que a gente tenha esse cenário danificado, né, ruim, para que a gente possa corrigir, né? Em algum momento ele vai também entrar no laboratório para dar opiniões de que forma isso tem que ser ajustado, porque não é só também o mapeamento do processo, a análise do risco, mas também a adequação de acordo com a legislação pertinente, que é algo que o Guilherme conhece muito bem e somente ele pode opinar nesse assunto, tá? Então, laboratórios e adequação de contratos são assuntos que vai ter um destaque maior nesse curso, como também a gente vai ter um roteiro, a doutora Lili, em conjunto com o Guilherme, vai dar um roteiro, né, uma visão panorâmica de como você começa e como você termina um processo de adequação, vai dar uma visão geral das etapas, tá? Então, para quem já é formado, seja como DPO da TI Exames ou no gestor de privacidade, vocês vão ganhar toda a competência necessária, é um conjunto novo de informações para que vocês possam entrar na área de RH ou departamento pessoal e possam conduzir as implementações que ali vão ser necessárias, tá? Então, esse é o objetivo dessa formação, trazer uma formação específica para essa área. E esse é um curso que a gente não vai ter recorrente no calendário. A gente já teve, ano passado, um curso voltado só para processos de RH, que a gente deu uma visão geral dos processos que ali existem. Agora a gente vai ter um curso mais elaborado, e ele é curso único, ele é turma única, tá? A gente não vai repetir esse curso. Então, se você identificou que essa é uma oportunidade para você trabalhar, seja na sua empresa, né, que você está conduzindo, trabalhando como gestor de privacidade, ou você está trabalhando como DPO, em que você vai ser responsável dentro da sua empresa, esse é um curso que vai fazer sentido para você, como também para os consultores, sejam vocês da área de TI ou da área de direito, tá? Ou de uma área de RH, como acontece que deve ter muitos alunos aqui que também são de RH. Então, o conhecimento que vocês têm é possível aproveitar. Pré-requisitos, Lilian, o que a gente poderia recomendar como pré-requisitos para estar nesse curso? Eu acredito que a maior parte dos alunos está apta, porque já passaram por inúmeras formações aqui na TI Exames, inúmeras lives, formações gratuitas com o professor Matheus, então eu acredito que noções de LGPD
a maior parte dos alunos tem. Mas o que a gente poderia dizer para quem está com receio, se consegue acompanhar esse curso ou não? Flávio, quando a gente começou a estabelecer isso também foi nascendo durante as lives, né, que a gente procurou endereçar profissionais de TI, profissionais da área do direito e profissionais da área de RH, juntando todo o conhecimento, né, que a gente tem, Guilherme, Rodolfo, doutora Leriane, todo mundo junto. E na introdução, óbvio que a gente vai dar os conceitos básicos do que está acontecendo, qual é a legislação, de que maneira que ela veio caminhando, qual é o histórico disso. Muito rapidamente a gente vai passar isso sim. Então, eu acho que esse curso ele acabou sendo moldado para poder dar subsídios para a área do direito, para a área de tecnologia e para os profissionais de RH, juntando a expertise de profissionais exatamente que estão habilitados e estão acostumados a trabalhar com essa área e já como implementação. Guilherme já está trabalhando com consultoria há algum tempo, a gente há bastante tempo. Então, assim, essa expertise, e o que eu acho que é mais interessante é que a gente vai ter profissionais falando para profissionais, mas sem a utilização de jargões, né? Tanto do aspecto dos profissionais do direito, os aspectos de tecnologia, e Guilherme, principalmente com relação a essas relações que existem no departamento pessoal. Então, qual que é o nosso diferencial? A gente tem no mercado muito curso que está sendo falado assim, ok, então a gente vai dar LGPD para o DP. Então, a gente vai ver ali dentro do DP específico, né? Mas o que esse curso tem de diferente? Esse curso tem de diferente que, na verdade, ele vai pegar a LGPD e vai permear esses 3 campos. Então, essas 3 expertises. Então, a gente não vai simplesmente aprofundar em processos de DP, a gente não vai simplesmente falar da tecnologia, a gente não vai simplesmente falar de contratos. A gente procurou trazer um pouco desse arcabouço, dessas 3, vamos dizer assim, dessas 3 interferências que a gente está tendo, mas do ponto de vista debaixo do guarda-chuva da LGPD, e não ao contrário, que é o que acaba acontecendo, né? Então, o objetivo é que a gente tenha um guarda-chuva que cubra minimamente isso, para que esse profissional que já está implementando, porque muitas vezes o pessoal entra em contato comigo perguntando, Lília, será que eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E a dificuldade é muito grande com relação ao departamento pessoal, por causa dessas nuances que você bem colocou e que o Guilherme, obviamente, vive no dia a dia, e a gente que está implementando já passou por isso, e também vive no dia a dia. Então, quando o Guilherme se junta ao Peninga para fazer esse escopo desses processos, né, que, óbvio, a gente não vai conseguir fazer mostrar isso em grandes detalhes, mas a gente vai conseguir fazer uma cobertura muito boa. Por quê? Porque o pessoal chega e pergunta, mas e o tempo de guarda? Hoje foi uma das perguntas que a gente respondeu. E o tempo de guarda? E durante quanto tempo a gente tem isso? No nosso curso anterior, Guilherme falou muito sobre isso. Então, o Guilherme falou do tempo de guarda, o Guilherme falou por quê, da necessidade. Então, o que precisa? O que vai ser mostrado agora? Por que você não pode usar as tabelinhas, mas porque minimamente as tabelas podem servir de norte, e aonde é que você tem que tomar um cuidado. Então, essa experiência prática do guia, essa vivência no DP, junto com o escopo do Peninga, dos laboratórios, eu acho que vai dar muito certo. E isso não é para o pessoal só de TI, não é para o pessoal só de DP, mas vai te dar o profissional do direito a ter essa visão prática lá, que não tem essa vivência, a não ser que seja um advogado que tenha trabalhado. E ainda assim eu vou falar, né, Gui? Ainda que seja um advogado trabalhista, também não vai ter isso, porque o advogado trabalhista está vendo isso do aspecto do contencioso, né? Então, eu acho que fica um convite, e é muito válido, e vai ser bem diferente daquilo que a gente trouxe na primeira, porque é introdutória. Então, fazendo o fechamento da pergunta do Flávio, né? E que se pode esperar disso? Se pode esperar esse conceito do guarda-chuva macro da LGPD sobre esses 3 vértices que impactam mais. Guilherme, se você quer fazer outra colocação? Eu acho que resumiu bem, Lilian, e é esse ponto mesmo que você falou, né? É uma área extremamente complexa, né? Eu acho que junto ali ao marketing, a gente tem um grande volume de informações e como você disse, né? A gente tem o advogado trabalhista normalmente ele entende, mas é desse ponto que você falou, é do contencioso, de querer prevenir os erros e tudo mais.
mas esse a questão que a gente até abordou aqui. A área trabalhista ela tem tantas nuances diferentes quando a gente fala aí de particularidades da empresa, de situações específicas, do tipo de trabalhador que ela está envolvida, e a gente procurou, né, trazer tudo isso aí de uma maneira que fique claro para todo mundo, mesmo que você não seja da área trabalhista, você não seja advogado trabalhista, que você seja, por exemplo, da área digital, você vai conseguir entender tudo isso e fazer essa aplicação nesta que, para mim, é uma das áreas um pouco mais problemáticas, né? Eu costumo equiparar ali marketing ao RH em questão de volume de dados tratados, porém, eu acho que marketing é uma área ainda assim que as pessoas elas estão um pouco mais adaptáveis, né? Mais maleáveis. E eu volto sempre nessa tecla. O RH, além dele ter um volume de dados muito grande, ele ainda tem essa questão dos profissionais ali dentro serem um pouco resistentes à LGPD. Então, a gente tem que entender mais a fundo o porquê dessa resistência também, e a gente traz isso mostrando para vocês o porquê que essa área tem tanto volume de dados. A Miss Lane perguntou ali no chat se o curso é básico ou avançado. Eu diria que ele é um curso que complementa a sua formação como DPO ou como gestor de privacidade. Ele não vai introduzir vocês na LGPD, não é a proposta, tá? A proposta é vocês pegarem o conhecimento que você já tem sobre a LGPD nas diversas formações que a gente já ofereceu, sejam elas gratuitas ou pagas, e usar agora dentro da área de RH ou departamento pessoal. Então, é um conhecimento complementar que vai te permitir trabalhar dentro dessas áreas, tá? Não é igual ao curso de processos de RH que a gente deu em dezembro do ano passado, é um curso diferente, então quem já fez aquele curso não vai ter, provavelmente vai ter algumas coisas que vão ser semelhantes, obviamente, mas ele avança, né? Ele avança um pouco mais, ele seria um avançado em relação àquele curso, tá? Então, ele é um complemento, não vai ser nada equivalente ao que vocês viram no Gestão de Privacidade, no cursos de DPO do Exim, e também nas diversas outras formações gratuitas que a gente já ofereceu. Até temos aqui a ementa para que vocês possam comparar, né? Então, ele vai te dar, inicialmente, um entendimento das legislações, uma visão panorâmica disso. Vamos reforçar o entendimento dos agentes de tratamento, quem é operador, quem é controlador, porque é algo importante, até para a revisão dos contratos, né? Entendimento da LGPD nas relações laborais, diretrizes do plano de adequação, que daí vai te dar um rumo, né, de como você pode planejar um projeto de adequação para a área de RH ou departamento pessoal. O módulo 5, que é contrato de trabalho, que é justamente o que a gente estava comentando. Módulo 6, a gente fala sobre políticas, formulários e outros instrumentos que vão ser importantes, é a parte mais documental de adequação, né? E no final, a gente termina falando sobre justiça do trabalho, que provavelmente a gente deve contar aí com uma participação especial. Então, essa é a ementa. Então, veja que não é um curso de fundamentos de LGPD, é um curso que aproveita os fundamentos, levando você para o ambiente de RH. Essa é a proposta. Fora o laboratório, né? Fora o laboratório, né? Então, para quem já está cansado, por isso que a gente decidiu incluir o laboratório, porque muita gente já está cansado. Já fiz muito curso teórico. Estou querendo ganhar bagagem prática, estou querendo ganhar confiança para atuar como consultor ou para conduzir na minha empresa o projeto. Por isso, a gente decidiu incluir o laboratório também nessa formação. E aí a gente transformou esse curso, que antes era só LGPD no âmbito das relações de trabalho, num curso de implementação, né, da LGPD para a área de RH. Então, o foco é especificamente a área de RH, e não vai navegar nas áreas de finanças, de marketing, né? Ele vai ficar olhando especificamente o escopo de RH, que é um escopo que você vai encontrar em qualquer empresa. Qualquer empresa vai ter dados relacionados a funcionários, em que você vai ter que ter um cuidado especial, e é esse curso que vai te dar segurança para que você possa ter essa atuação. Para quem nunca teve experiência com laboratórios, eu acredito que alguns aqui já tiveram, como eu já comentei, a Irati. Eu nem sei se é Irati, eu sempre gosto de trazer alguns alunos. Vou trazer a Irati. Não sei se a Irati está com o microfone e ela pode... Eu não combino isso com as pessoas, tá? Eu sou abusado. Ô, Irati, por acaso você está com o microfone? Se você pudesse comentar, eu sei que você gostou muito do Laboratório de Gestão de Privacidade, acho que você estava na segunda ou na terceira turma, tá?
E eu sei que você é uma das alunas que tinha pedido para ter um repeteco de laboratório. Bom Conta para dia, tudo mim. bem? Bom dia, Irati. Conta para nós o quanto esse laboratório contribuiu na formação de gestor de privacidade. Então, eu sou da segunda turma, né, do gestor, contribuiu bastante, porque no laboratório eu participei não como DPO, né, que é a minha função na empresa, mas eu estava ali em ação, praticando a implementação, fazendo as entrevistas, eu consegui ter um outro olhar, né? Que é diferente, você está na postura de DPO recomendando e você está ali com a mão na massa. E deu mais segurança no dia a dia, quando eu faço a recomendação, ou quando gera aquele debate com alguns jurídicos, o pessoal de TI, para eu ter essa bagagem, né? Não só a teoria, mas falar com propriedade, né? Ó, tem que ser feito assim, tem que ser conduzido dessa forma. E eu sempre peço o laboratório, porque eu falo, a gente não aguenta mais assistir só aula, né? E é um Maravilha, Irati. diferencial, viu, É, ô Flávio? é Essa exatamente isso. segurança que a gente precisa no dia a dia. Porque Uhum. aquilo que a professora Lilian falou, a empresa ela está viva, todo dia está acontecendo alguma coisa. E você tem que dar a solução naquele dia. Não tem no livro, não tem no Uhum. curso. Você, através da bagagem que você tem dos cursos, você desenvolve um raciocínio para entregar uma solução. Uhum. Perfeito. E muitas pessoas a gente percebe isso, né, Irati? Aliás, é uma característica de quase todos os cursos, né? É uma bagagem teórica muito grande, mas por mais claro que estejam as explicações dos professores, existe um ponto de inércia das pessoas, de fato, colocarem a mão na massa, saberem por onde começar, né? Existe essa primeira dificuldade e isso é o limitador para muitos que querem iniciar uma consultoria. Tem muitos que têm interesse em trabalhar com consultoria, mas não sabem por onde começar. Às vezes até conseguem fazer um plano, eu vejo que alunos fazem um plano, mas se sentem muito inseguros de irem a campo para conduzirem todo o processo, toda a entrevista com os usuários, com os funcionários, né? E a gente traz essa experiência para o laboratório. A gente coloca os alunos em grupo, e aí justamente outra parte interessante, porque dentro dos grupos você acaba tendo profissionais multidisciplinares, como por exemplo a Irati, se eu não estou enganado, ela é formada na área do direito. E aí você vai ter Sim. profissionais que são da área de TI, de segurança, de RH, né? Inclusive provavelmente vamos ter profissionais da área de RH, e você coloca isso dentro de um grupo multidisciplinar, e esse grupo acaba discutindo, dando várias opiniões, e aí você já vai tendo a experiência real de como é conduzir um trabalho com equipe multidisciplinar, que é algo que a gente tem falado o tempo todo, né? Aí você vê na prática o quanto isso soma, né? O quanto é interessante você ter a experiência de outro aluno que é de outra área dentro do seu trabalho, tá? Então o laboratório consegue reproduzir isso como se fosse um campo de batalha real. Essa é a parte mais interessante do curso, tá? Garanto que vale muito a pena para quem está inseguro ainda e não teve a oportunidade de fazer no gestor de privacidade. Vocês vão ter agora a oportunidade de fazer isso dentro do curso com a Lília e com o Guilherme, agora trazendo o professor Pininga também para o jogo, tá? Esse curso, ele vai começar no próximo sábado, a gente tem agendado no próximo sábado, serão 3 encontros aos sábados com os 2 professores, Lilian e Guilherme, que vão apresentar a parte mais teórica, a parte que a gente está falando aqui dessa ementa, e depois o laboratório fica, então, para agosto, vai acontecer à noite, será uma semana à noite, de segunda a sexta-feira, tá? Então, são 2 momentos em que você vai ter no curso. A parte teórica, se alguém não puder participar, é possível revisar, você vai ter a gravação, mas os laboratórios eu recomendo sempre ao vivo, porque é uma experiência que não adianta você assistir a gravação, você tem que estar dentro da imersão para você ter o aprendizado. Então, isso só vale a pena se você puder viver essa experiência, tá? Pessoal, e aí fica, então, a oferta para vocês. A gente manteve o preço que a gente tinha oferecido no final de semana passada. Se vocês entrarem
No site da TI Exames, vocês vão visualizar um banner logo na entrada, em que vocês vão ter acesso a esse curso. Quem já é aluno da TI Exames vai ter 10% de desconto automático, tá? Basta informar o e-mail, automaticamente ele já calcula o desconto. Se vocês analisarem, o valor que está sendo oferecido aqui é o valor que provavelmente você pagaria por um único laboratório, né? Eu não conheço escolas que estejam oferecendo isso no Brasil. Acho que a TI Exames foi a primeira a oferecer especificamente módulos de laboratório. Você até encontra alguns cursos que têm a parte prática, que tem alguns exercícios separados, mas a única escola que eu saiba que conseguiu desenvolver um cenário que você consegue de ponta a ponta fazer adequação tanto o curso de gestão de privacidade e agora com o curso de implementação da LGPD para o RH. Pessoal, então fica o convite. O curso começa no próximo sábado. Aproveite, é turma única. Nós não devemos ter outra, né? Não é conversa de vendas. Provavelmente será a única turma deste ano. Aproveitem essa oportunidade se você achar que é relevante para a sua carreira. E aí eu deixo espaço agora para dúvidas diversas que vocês tiverem, especialmente se for relacionado à formação, ou alguma conversa que a gente teve aqui durante essa aula. Máximo 5 minutos para a gente liberar os professores. Pode ser, Lilian? Se alguém quiser fazer pergunta, pode ser pelo microfone, só levantar a mãozinha ou escreve no chat, eu consigo liberar, ou então já vou deixar aqui liberado para todos, vai por ordem de quem pegar o microfone. O microfone. O Evaldo consegue habilitar o microfone? Consigo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Bom dia, Flávio. Bom dia, doutora Lilian. Dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Bom dia. Rodolfo, também bom dia. Eu fiquei com uma dúvida em relação à publicidade. A dúvida é a seguinte: os contratos de trabalho, obviamente, eles têm como base legal a execução de contrato. Mas quando eu tenho que fazer alguma publicidade dentro da empresa que envolva os colaboradores, tá? O doutor Rodolfo mencionou que a gente tem que fugir do consentimento, tá? Mas como a publicidade, no meu entendimento, não faz parte do escopo do trabalho, da relação trabalhista, eu não tenho como fugir do consentimento neste caso, porque não faz parte da relação do trabalho eu fazer uma publicidade com os colaboradores. Então, no meu entendimento, eu acho que eu teria que ter o consentimento dos colaboradores para essa finalidade em específico, correto? Cuidado, Evaldo. Bom, sobre o consentimento, eu já disse, né? Você fazer gestão do consentimento está sujeito a precisar apagar o dado. Se você não pode apagar o dado, não pode apagar a campanha que você veiculou, fuja do consentimento. O contrato também não pode ser usado como uma vala comum, tudo bem? Lembrando lá que o artigo 7º da LGPD, lá no seu inciso 5º, diz que quando é necessário a execução de contrato, do qual seja parte o titular de dados. Então, primeiro, o contrato precisa que o titular de dados seja a parte. Então, o contrato entre a empresa e uma agência de publicidade, entre a empresa, que é o controlador, né, tô falando, e o convênio ou qualquer outra coisa, eu não posso aplicar o inciso 5º do artigo 7º, né, execução de contratos, tá? Como é que se lida, no geral, né, a doutora Lilian já pincelou o assunto, vou explorar um pouquinho mais aqui. Como é que se lida em geral com campanhas publicitárias? Né, com cessão do uso do direito de imagem. Né? É um contrato? Sem dúvida, é um contrato. Né? A cessão de direito do uso de imagem, que é como o mercado vem praticando há décadas as campanhas publicitárias, não deixa de ser um contrato. Porém, é um contrato, primeiro, né, envolve ou pode envolver dados sensíveis. E dados sensíveis, como a gente sabe, eu não posso utilizar também o recurso aqui da execução de contrato, mas lá no artigo 11, que trata, né, as hipóteses de tratamento dos dados sensíveis, eu tenho aqui a hipótese da execução, do exercício regular de direitos, inclusive
em contratos, né? Então, se um contrato constitui para o controlador o direito do uso de imagem, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, ele pode exercer seu direito constituído em contrato de usar aquela imagem, que não deixa de ser um consentimento, tá? Porque o que é o instrumento onde você faz o consentimento? Se for bem elaborado, né, não deixa de ser um contrato. Então, você celebra esse contrato de cessão de uso de imagem, e ele passa a ter valor, inclusive, aqui na hipótese dos dados sensíveis. Espero ter respondido a sua pergunta, Evaldo. Tá ok. Obrigado, doutor. Se alguém mais quiser fazer uma pergunta, para a gente não gastar muito tempo, aproveite, o microfone está liberado. Quem mais queira fazer uma pergunta pelo áudio, só habilitar o microfone. O pessoal que perguntou daquela live, se eu não estou enganado, Rodolfo, aquela live sobre monitoramento de câmeras, acho que ela foi falada em condomínios e portarias, né? Isso. Sim. Exatamente. Perfeito. Mas muitas das perguntas que são feitas aqui sobre câmeras dentro da empresa, ou apontadas para a rua, que eu vi algumas perguntas também, valem aquelas hipóteses que a gente citou do condomínio, ou da câmera virada para a rua, né? A câmera virada para a rua no condomínio ou na empresa não muda, né? Não muda a hipótese, tá? Ó, eu coloquei o link de acesso à gravação, se eu não estou enganado, está nesse link que eu coloquei agora no chat, tá? É o link dessa live sobre condomínios e portarias, que ela foi realizada em novembro do ano passado, tá? Com o professor Rodolfo e a doutora Lilian. Então, fica ali no chat, copiem, daí vocês vão ter acesso ao conteúdo dessa aula, tá? É isso aí. Pessoal, mais alguma dúvida ou a gente pode encerrar o nosso sábado hoje? As dúvidas vão ficar para o curso, Flávio, para o laboratório. Então, tá bom. Pessoal, então encerramos por aqui. Agradeço a participação do Guilherme, da doutora Lilian, do doutor Rodolfo. E a gente espera reencontrar vocês no próximo sábado, nesse curso que vai ser único, vai ser exclusivo, e só vai acontecer uma única vez. Então, aproveite a oportunidade. Um bom descanso a todos. Obrigado pela presença e a gente se encontra numa próxima. Obrigado a todos. Lilian, palavras finais aí. Obrigada a todos, obrigada pelas perguntas. Cada pergunta que é feita é uma oportunidade de desenvolvimento também. Então, obrigada, Guilherme. Obrigada, doutor Rodolfo, Flávio, obrigada pela possibilidade de falar a respeito do assunto pela T-Exames e meu obrigado especial a todos os alunos que participaram desses 3 dias, dessas 3 aulas, fundamentando também todas as questões que a gente trouxe hoje aqui. Obrigada, bom fim de semana a todos. Guilherme, conta para nós só não sei se pode contar alguma peripécia, alguma coisa assim absurda que de repente a gente possa incluir no laboratório para deixar um gostinho do que a gente vai encontrar com o professor Pininga e de repente com a sua presença. Se lembra de alguma coisa assim? Especialmente consentimento é algo que provavelmente a gente vai trabalhar no laboratório e aí vocês vão ter a decisão se usa o consentimento ou se usa uma outra base legal. Provavelmente vamos ter coisas desse tipo, né? Lista de aniversariante, fotos, biometria, que provavelmente é algo que a gente vai trabalhar novamente, vai falar novamente, né? Então, são algumas coisas assim que vale a pena trazer para a reflexão, ou no laboratório ou nas aulas, né, Guilherme? Flávio, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui novamente, para esse espaço aí, para a gente debater com esses profissionais excelentes. E olha, uma coisa que já passou na minha cabeça quando nós tivemos a conversa lá, acho que foi na quarta ou na quinta-feira, a respeito do laboratório, que eu falei assim, uma coisa que eu acho que é bem interessante é o que você falou, lista de aniversariantes, mas a gente vai... Eu gosto das polêmicas mais polêmicas, né? Então, por que falar só de lista de aniversariantes se eu tenho aquelas empresas que fazem um mural com todos os aniversariantes, ou que fazem ações, e quando eu ainda tenho, por exemplo, muitos menores de idade na empresa, né? Como que eu vou trabalhar com todas essas questões juntando? Então, lista de aniversariantes, exposição da imagem dos trabalhadores
e eles sendo menores de idade. Eu acho que isso aí é um ponto que o Peninga vai adorar, hein? Ah, com certeza, né? Juntou tudo de complicado numa única situação, tá? Pessoal, uma boa oportunidade aí para quem quiser aprender sobre esse assunto, tá? Pessoal, reportaram aqui que no chat o link que eu passei está desatualizado, de fato está desatualizado. Agora eu vi que eu passei um link que ele não existe mais, tá? Estou colocando novamente ali no chat o link da live de condomínios. Peço desculpas. Pegue novamente, tá? O link que eu passei antes, ele estava desativado. Passei novamente agora e vocês conseguem acessar. Aí tem lá a opção de vocês baixarem material, verem a gravação. Tem até a opção de fazer o quiz. Eu acho que o certificado acho que não pode mais, tá? Mas vocês podem, pelo menos, ver a gravação e baixar o certificado. Doutor Rodolfo, obrigado por ter colaborado mais uma vez conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer e um grande aprendizado também. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade, agradeço pelas perguntas, são perguntas muito boas, perguntas inquietantes, perguntas que algumas a gente, né, naturalmente não sabe, tem que correr atrás, então para nós também é muito bom, muito benéfico. Agradeço, convido a todos ao curso, né, o curso vai ser muito bom. Vai agregar muito valor. Convido a todos a assistir a live que foi mencionada aqui dos condomínios, que cita bastante câmera de segurança. Você que não assistiu a nossa live sobre ponto eletrônico e monitoramento, também a gente fala um pouquinho de câmeras lá, de performance, monitoramento por câmera dentro das empresas, então assista também. Você que não pôde estar aqui ao vivo com a gente, mas está assistindo esse vídeo, a gravação dele, né? Também muito obrigado. Entre em contato com a gente, assista as nossas próximas lives também, e muito obrigado. E aproveita, quem quiser depois contato com a doutora Lilian e com o doutor Rodolfo. A doutora Lilian ela é mais ativa nas redes sociais, o Guilherme também, né? Vocês têm lá no Instagram, é DP Agora, né, Guilherme? Para quem quiser contato com ele, para quem quiser seguir, ele fala especificamente sobre RH, departamento pessoal. E a doutora Lilian, que é especialista jurídica, atua no direito digital e conhece muito sobre RH e outros assuntos. Vocês encontram também ela no Instagram, ou se vocês procurarem no LinkedIn, que agora está reformulado, está bonito. Graças a Inajá, nossa querida Iná, que mandou todo mundo tomar vergonha na cara e arrumar o LinkedIn, né? É verdade. Obrigado mais uma vez a todos, pessoal, e espero revê-los em breve. Obrigado, professores. Até mais. Um bom final de semana a todos. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.